Na videoaula de hoje você vai aprender como fazer um lindo peso de porta para enfeitar a sua casa ou para ser vendido e gerar renda para a sua família. A professora Nádia é quem ministra este curso em um dos centros de capacitação do Fundo Social de Solidariedade. Nádia, o que você preparou para a gente hoje? Hoje eu preparei um peso de porta que pode ser usado também como enfeite. Se vocês quiserem, pode usar na janela ou numa escrivaninha, onde vocês quiserem. Esse peso de porta é feito de juta, são tulipinhas de tecido, que eu vou ensinar passo a passo para vocês aprenderem e decorarem a casa de vocês ou gerar uma renda para vocês. Para executar esse trabalho, nós vamos precisar de algumas ferramentas: tesoura, cola quente, uma bandejinha, pincel, lápis, linha e agulha e a cola branca. E aquela cola que as famílias têm em casa, eles podem substituir essa cola que nós mostramos por aquela? Não, pelo seguinte, esta cola que nós vamos usar é aquela cola do rótulo azul. Ela é própria para artesanato e ela não descola com facilidade. A cola usada nas escolas que vocês têm em casa, dessas aqui, não pode porque ela vai sair com água, com facilidade. O nosso trabalho tem que ficar bem feito e durável. Por isso que nós usamos esta cola, que é a cola forte para isso. Nádia, o que nós vamos precisar para fazer esse pezinho de porta? Nós vamos precisar 40 centímetros de juta, cola branca, 1,20 m de viés, 10 centímetros de tecido de algodão, plumante, 7 mini pérolas, 7 palitinhos de churrasco, um rolinho de fita floral, 10 centímetros de feltro verde, argila, saquinho plástico e fita de cetim vermelha. E além desses materiais, nós precisamos ainda de moldes de cada etapa do trabalho? Exatamente, nós precisamos de 4 moldes. Um círculo de 35 centímetros de diâmetro, um círculo de 25 centímetros de diâmetro, um retângulo de 9,5 por 6 e uma folhinha. E qual que é a dica para quem tem dúvida de como fazer esse molde em casa? A dica é simples, nós vamos ensinar alguns truques fáceis para vocês fazerem o molde em casa. Vamos lá, Aline? Vamos, só que essa mesa aqui não tem como usar essa. Não tem como usar. Vamos mudar então? Vamos. Nossa, o que nós temos aqui? Uma caixa de pizza do fim de semana? Exatamente. Eu vou ensinar um truque muito fácil. Vocês pedem uma pizza no final de semana e terão o molde para fazer o pezinho, ok? Agora, eu não gosto de pizza, então se eu não gosto de pizza, eu vou ensinar para vocês um outro truque para vocês fazerem esse molde. Vocês vão pegar um barbante, amarrar numa caneta, você pega e mede um raio de 17,5 com o barbante e a caneta, vem no papel, fixa no barbante e faz o seu círculo de 35 de diâmetro. Esse de 25 é a mesma coisa que o outro. E os moldes menores? O menor, vocês vão fazer um retângulo de 9,5 por 8. É só pegar a régua, 9,5 por 6. Faz o retângulo de 9,5 por 6. E é só recortar. E a folha é mais difícil? Não. Vocês vão fazer um risquinho no molde de 8 centímetros e é só vocês fazerem um meio círculo que está feita a folhinha da tulipa. E só recortar, ok? E agora vamos colocar a mão na massa? Vamos colocar a mão na massa. E com o molde já pronto, o próximo passo é recortar. O próximo passo é colocar isto aqui em cima da juta, recortar com a tesoura, marcar o meio aqui. Por que você marca o meio? Eu marquei o meio para usar o segundo molde que eu passei no início
e você marcar aonde nós vamos fazer o alinhavo para franzir o pezinho, ok? Agora vamos começar a colar o viés do nosso pezinho. Agora você tem que dobrar o viés ao meio para ele ficar centralizado e dar um bom acabamento no seu pezinho. Então você vai colocar assim na juta, vai apoiar na mesa e aí você vai pegar a cola com o pincel e vai passando com muito cuidado para não borrar o viés e vai colando em volta. Também é pouquinha cola, né, Nair? Não precisa encher de cola. Não, olha, é pouca cola, porque se você puser muita cola, vai borrar o viés e aí não vai dar um bom acabamento no nosso trabalho, ok? Depois de tudo colado, ele vai ficar exatamente assim, ó. Certo? Coladinho igual dos dois lados, o acabamento. Agora, como eu havia explicado, vocês vão colocar o molde e fazer um círculo para demarcar aonde vamos fazer o alinhavo do nosso pezinho, ok? Para fazer o alinhavo, nós vamos usar linha e agulha. Vamos começar aqui e vamos fazer um alinhavo na volta toda. A linha tem que ser uma linha mais forte, é a linha 10, que a gente costuma chamar de linha de pipa. Isso, eu vou deixando franzido. Franzidinho, você vai franzindo a volta toda. Depois de feito isto daqui, que já está tomando a forma do peso, nós vamos pegar esta argila e vamos fazer uma bolinha. Vamos colocar este saquinho aqui, como eu já coloquei, para proteger a juta. Aí nós vamos vestir dentro da juta que nós franzimos. Agora vamos franzir. Agora você deixa bem fechadinho para a argila não aparecer. Para a argila não aparecer. A argila vai ficar de peso para o nosso trabalho. Aí depois disso, nós vamos amarrar e dar um nozinho aqui na nossa linha. Cortamos o excesso. Primeira parte pronta, agora nós vamos dar mais vida para esse pezinho. Exatamente, esta é somente a primeira etapa do nosso pezinho. Agora que nós vamos começar a fazer as tulipas. Vamos pegar o tecido de algodão, colocar o molde em cima e recortar do tamanho do molde. Feito isto, nós vamos dobrar ao meio, pelo comprimento, e vamos fechar a nossa tulipa. É direito com direito, nós vamos costurar pelo avesso, ok? Vamos dar os pontinhos aqui, volta, para ficar contínuo aqui, vocês estão vendo? Ó, vem aqui, volta, para ele ficar contínuo. Agora, nós vamos arrematar da seguinte forma. Quando forma essa argolinha, volta a agulha, está arrematado. Agora nós vamos virar no direito esta tulipa e ficou esse cilindro. Este cilindro nós vamos dobrar de ambos os lados de maneira igual, para dar acabamento, para não desfiar a nossa tulipa. Do outro lado também, vamos fazer a mesma coisa. Dobra a volta toda. Depois de dobrado, nós vamos vir com a agulha e vamos franzir de um lado. Só franzir. Vai ficar formado esse copinho aqui, vocês estão vendo? Com um copinho. Agora nós vamos usar o plumante.
Agora nós vamos preencher esse copinho com o plumante, certo? Com este plumante aqui, ó. Este plumante vocês encontram em qualquer casa de armarinhos, ok? Se a pessoa estiver em casa querendo fazer e não tiver o plumante, ela pode usar o algodão? Pode usar o algodão comum. Aí vai preencher este copinho com o plumante. Vai preencher com o plumante e vai dobrar ao meio a tulipinha. Este franzido que vocês fizeram, fique esperando lá embaixo sem arrematar. Aí vocês vêm com a agulha aqui, ó. Vem até o meio da tulipa. Para ficar no acabamento, sempre pensando que o acabamento é muito importante. Então, por isso que nós não cortamos a linha. Vem aqui, dá um nozinho. Agora, vem aqui, puxa, já formou um biquinho da tulipa, passa por trás, vem no meio, formou o outro biquinho da tulipa. Não precisa ficar passando várias vezes a agulha. Não. São só 3 vezes mesmo. 3 vezes. Agora, para arrematar aqui, você passa uma vez para fechar o biquinho. E agora que nós vamos colocar a pérola. Ó, a pérola nós vamos pegar, vamos colocar a pérola, que é para dar um toque a mais na nossa tulipa. Arremata-se aqui, para que a pérola fique bem no meinho. Dá mais uma laçadinha para fixar a pérola. E está pronta a nossa tulipinha. Com a tesoura e corta. Nós vamos fazer 7 tulipas iguais para o nosso pezinho. Certo? Vamos usar 7. Agora nós vamos colocar o cabo da nossa tulipinha. Primeiro passo, nós vamos revestir o palitinho de churrasco com esta fita floral. Nós vamos puxando. Esse não tem necessidade de passar cola, nem durex? Nenhuma, porque isso aqui ele já vem com uma cola. Por isso que tem que ser com essa fita própria, para não ter esse problema. Agora, no próximo passo, são as folhas. Nós vamos cortar as folhinhas, vamos cortar 7 folhinhas usando o molde. Colocamos aqui e riscamos o molde. E vamos cortar as folhinhas. Para facilitar, vocês podem dobrar o feltro em 2 vezes, assim cada vez que vocês cortarem uma folhinha, cada vez que vocês cortarem uma folhinha, na realidade já sairão 2 folhinhas prontas. Então, por isso, vocês devem dobrar o feltro. Nós vamos pegar essa folhinha, colocar aqui, e como esta fita ela é autocolante, não há necessidade de usar cola. É só colocar ela aqui e ir rodando até prender a folhinha. E arrebentar o fio. Agora nós vamos dobrar a folhinha ao meio e dar um jeitinho para ela ficar como uma folhinha de tulipa mesmo, compridinha. Certo? Agora, a próxima etapa, antes de montarmos propriamente a nossa tulipa, nós vamos fazer a sépala da tulipa, que é uma folhinha que fica aqui embaixo. Para isso, não precisa nem de molde. Vocês fazem um triângulo com o feltro e faz isto aqui, ó. Ele fica bem curvadinho mesmo por dentro, bem curvadinho, né? Para dentro, vocês estão vendo? Para esta sépala, dobrar no meio e dar um pique. Certo? Vamos introduzir no palitinho a nossa sépala. Agora nós vamos passar cola quente aqui, ó,
Você vai colocando a cola aqui para que ela fique fixada. Introduz e já coloca a sépula para a mesma cola já colar a sépula. E está pronta a nossa tulipa. Feito isto, depois que nós fizermos as 7 tulipinhas, nós vamos começar a finalizar o nosso peso. Como que nós vamos fazer? Nós vamos montar a nossa tulipa. Nós vamos usar 7 e vamos montar de forma que fique harmonioso, né? Que a nossa tulipa fique... Por que tem que ser argila e não outro material? Pelo seguinte, como ele é um peso de porta, a argila ela pesa mais e se colocar areia, como nós vamos furar aqui, a areia vai sair, né? Porque geralmente coloca-se areia no peso, mas neste caso nós vamos colocar a argila por ser um peso que a gente fura aqui. Ela demora quanto tempo mais ou menos para secar? Ela demora uns 3 a 4 dias para secar. Quando a gente for montar, se a estética não ficar legal, é só a gente quebrar e colocar novamente para que a altura fique bem harmoniosa do nosso pezinho. Agora ele está quase pronto. Agora nós vamos para a última etapa, que é o toque final, que é o laço para dar acabamento no nosso peso, ok? Nós vamos vir com o laço, vamos medir aqui o meio, vamos dar um nó, apertando bem e vamos fazer o laço propriamente. Ele vai ficar assim, agora vocês puxam aqui e aqui para que ele fique estético, né? Ainda ficou grande, vocês vão acertando. Vai acertando. Vem e dá mais um laço duplo. Agora, se ficou comprido aqui, é só vocês pegarem a tesoura e acertar. Vem com a tesoura aqui, corta, dobra e está pronto o nosso pezinho. Nádia, depois que a pessoa pega a prática, em quanto tempo ela consegue fazer todo esse processo que nós mostramos agora? Com 1 hora de trabalho ela consegue terminar o pezinho, começar e terminar o peso. E para vender, por quanto ela vende? Um pezinho desse deve ser vendido por no mínimo R$25, porque como vocês viram no vídeo, ele exige tempo e também habilidade e mais o material que é gasto. E este pezinho aqui foi uma sugestão, vocês podem usar de outras cores, com o tecido que vocês têm em casa ou de acordo com a decoração da casa para combinar com o que vocês têm em casa. Ou se vocês pegarem uma encomenda, de acordo com a encomenda que vocês quiserem. Isso foi uma sugestão, vocês podem variar o tamanho do trabalho, a disposição das tulipas e a quantidade também. Isso fica a criatividade de vocês. Ótimo, muito obrigada, Nádia, por ter aceito o nosso convite aqui. O prazer foi meu, muito obrigada pela paciência. E espero que vocês tenham gostado e que aproveitem bastante essa videoaula. Agora é só assistir em casa, seguir o passo a passo e deixar sua casa ainda mais bonita. Muito obrigada e até a próxima videoaula.